Então, hoje temos a presença amiga e sempre desejada, né, do nosso Hilário, que vai discorrer sobre um assunto evangélico para todos nós. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa ficar sempre presente em nossas orações, que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer nessa semana. Boa noite também a quem nos acompanha pela internet. E hoje, vamos poder conversar um pouco sobre Jesus, sobre uma oferta que Ele fez para o Consolador prometido. É que nós possamos pensar juntos essa tarefa do Cristo e essa parte que Ele deixou por conta de um Consolador. Diz Ele: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João. E é uma coisa curiosa, porque não só vem uma profecia, como vem uma promessa. Os fará recordar todas as coisas. Jesus, então, pressente, sabe, o seu ensinamento irá ser deturpado durante o tempo, será esquecido. Se nós formos ver a trajetória da Igreja Católica, que foi a que se disse representante da mensagem do Cristo, que até hoje se diz, nós vamos ver que a Igreja Católica se tornou uma igreja guerreira na Idade Média, patrocinando as cruzadas, as fogueiras da Inquisição, até mesmo há pouco tempo sacerdotes benzendo canhões e armas de guerra. Isso demonstra que Jesus estava certo ao dizer que seu ensinamento seria esquecido. E ele diz faz uma outra afirmativa: irá ensinar todas as coisas. Bom, se irá ensinar todas as coisas, é porque Jesus ensinou todas. Se ele tivesse ensinado todas, não falaria que ia ensinar todas as coisas. Então ele deixou alguma coisa faltando, propositadamente. E é sobre isso que nós vamos pensar juntos. A mensagem do Cristo, que é o ponto alto da sua trajetória de nós, é a razão da sua vida. Normalmente ela é deixada de lado ou diminuída por dois episódios marcantes da vida do Senhor Jesus: o seu nascimento e a sua morte. Está chegando o Natal. Para algumas lojas, o Natal já começou já há algum tempo. Já é Natal na Líder Magazine comercial aí, que começa em julho. Mas está chegando o Natal, onde nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. E a cristandade, teoricamente, celebra o nascimento do Senhor Jesus. Tem toda aquela parte romântica de reis magos, pastores e manjedora, toda uma mise-en-scène bem romântica, que não tem sustentação histórica nenhuma. Você sabe quando Jesus nasceu, a data, mês, não sabe nem o ano que Jesus nasceu. Então, provavelmente, toda aquela mise-en-scène de presépio é mais uma figura de imagem do que uma realidade. Minha mulher disse que eu costumo estragar o Natal de todo mundo quando começa assim. Ainda não é nem Natal. Mas isso tem uma marca muito forte. E aí vem Papai Noel, vem árvore de Natal, vem uma que bota na lagoa, faz um engarrafamento horroroso do Rio de Janeiro inteiro. Tudo para marcar a presença do Cristo, o nascimento de Jesus. E depois também tem outro episódio muito marcante, que é a sua morte. Até há algum tempo atrás, o filme aí de Mel Gibson, falando das últimas horas de Jesus, um episódio extremamente doloroso, extremamente dramático, mas circunstancial, absolutamente circunstancial. Jesus não nasceu para morrer daquele jeito.
como se ele tivesse nascido para morrer daquele jeito. Todos aqueles que participaram do evento estariam cumprindo uma missão e não teriam responsabilidade nenhuma sobre isso. Jesus criou muito problema com o seu ensinamento. Criou tanto problema que precisou ser silenciado. Isso foi feito um complô para calá-lo, para que ele fosse tirado de circulação. Mas o seu ensinamento poderia ter tocado a todos. Poderia Judas não ter traído. Poderia Anás e Caifás, que eram os sacerdotes mandatários do templo, poderiam não ter. Poderiam ter se convencido da palavra do Cristo. Nicodemos, que foi encontrado com Jesus à noite, podia ter participado do processo ativamente, defendido Jesus. Pilatos poderia não ter lavado as mãos, segundo narra a tradição. Até mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos uma narrativa que não está nos evangelhos, mas está dentro dos ensinamentos. O ensinamento da doutrina não, mas está dentro do material da doutrina, que vem há 2000 anos, quando fala do senador Públio Lento, encarnação anterior de Emmanuel, o episódio que ele tem um contato com Jesus, e que ele tinha, inclusive, força para intervir no processo, e ele se omitiu. Tudo ali vontades que poderiam ter se manifestado de uma outra forma, que poderiam ter atuado, e Jesus não ter morrido daquele dia. É óbvio que ele corria um risco muito grande de acontecer daquela forma, por causa do seu ensinamento. É um ponto bom, chamado Evangelho, Evangelion do grego, que significa boa nova. Nova o quê? Novas notícias. E boas, que é o importante. E que novas notícias e boas são essas que Jesus vem trazer? Jesus vem basicamente nos falar do modelo comportamental, trazer uma proposta de um modelo comportamental. Essas são as novas e boas notícias. Um novo modelo comportamental. Uma nova forma de fazer escolhas entre o leque de alternativas que se apresentam para o ser humano, para nós, no nosso nível evolutivo. Desde que nós nascemos até a hora que nós vamos deitar, nós fazemos escolhas. Isso é a única coisa que nós somos obrigados a fazer. Escolha. Desde a hora que a gente acorda. Desde a hora que a gente acorda. Desde a hora que a gente acorda. Já podemos decidir se levantamos ou não. E de que forma levantamos? Podemos levantar agradecendo pelo dia que se inicia, por ter um trabalho, podemos levantar resmungando, porque aquela porcaria daquele emprego que eu não aguento mais. É uma escolha. Estar aqui é uma escolha entre um leque de alternativas. E como é que nós fazemos escolha? Nós fazemos escolhas. Eu ia pegar aqui uma canetinha, tem? Um lapisinho? Tem. Fazemos escolhas baseadas esse aqui também em valores, em aquilo que eu dou valor. Aquilo que eu dou valor pode ser a alternativa que eu vou escolher. Entre todas as alternativas que eu tenho quando eu faço uma escolha, é aquela que eu dou mais valor. É aquela que atende a uma necessidade. Esteja essa necessidade consciente ou não, o valor é dado por uma necessidade. Então eu, dentro desse leque de alternativas que eu posso fazer uma escolha, aquela que eu dou mais valor é aquela que eu faço a escolha. Nem sempre é a mais inteligente, nem sempre é aquela que eu sei que seria a melhor, mas é aquela que eu quero naquele momento, porque ela me satisfaz uma necessidade de ter um prazer, e eu vou e me drogo, ou bebo. Vício, ninguém se vicia em algo que seja desagradável. Nós só nos viciamos em algo que possa ser prazeroso. Quando você trata de dependente de drogas, não adianta dizer para ele que aquilo é ruim. Aquilo é desastroso, mas aquilo é prazeroso. Não seria depender de drogas. Aquilo lhe dá algum tipo de prazer, no cigarro, no bebida, no sexo. Aquilo dá prazer. E muitas vezes a pessoa se vicia no prazer, já sabendo, mesmo que aquilo lhe é danoso,
ainda tem. O prazer tem mais valor. E ela vai. E faz aquela escolha. Atendendo uma necessidade que naquele momento é a que ela elege como sendo a necessidade a ser atendida. Estar aqui, ainda que talvez até de forma inconsciente, é o atendimento de uma necessidade. Talvez um vazio espiritual nosso, uma busca do conhecimento, um sofrimento, alguma coisa que nos trouxe e que, nesse momento, fizemos essa escolha, entre o leque de opções que nós tínhamos para fazer, foi a que teve o maior valor. Não acredito que aqui tem alguém obrigado. A não ser às vezes lá um casal vai e vamos lá o centro, senão não tem pizza à noite. Aí filho. Agora, podíamos ter outras opções. Tínhamos outras opções. Está rolando agora o Jornal Nacional. Se bem que agora tem programa eleitoral, certamente essa opção aqui é melhor. Mas tem TV a cabo, já dá para ver em outros canais. Tem novela. Rio de Janeiro é uma cidade cheia de ofertas. Shoppings, bares e tantos cinemas, tantas coisas que nós poderíamos ter escolhido sem nenhum problema, e aqui estamos por uma escolha. Porque damos valor. E Jesus veio falar de um valor maior. Jesus veio nos propor faz uma outra proposta de fazer escolha. Por quê? Porque se todas as escolhas são livres, então nós somos livres para optarmos pelo leque de alternativas que se nos apresentam, nós não somos livres para determinar as consequências da escolha. A escolha é livre, mas a consequência é obrigatória. Ela é fatal. Então toda escolha tem uma consequência. E que nem sempre ela é ponderada. Já perceberam que nem sempre as nossas escolhas dão o resultado que nós gostaríamos? Porque existem resultados de curto prazo e existem resultados de longo prazo. Às vezes nós fazemos a escolha por um valor de curto prazo, ou seja, o prazer, e temos uma complicação enorme no longo prazo. Porque aquela escolha não é a melhor escolha. Ela é uma escolha que tem um valor imediato, mas tem um valor a longo prazo que é equivocado, que nos traz dano, que nos traz sofrimento. Ora, nós nos movimentamos sempre para fazer a melhor escolha possível, baseado num valor que é o maior de todos, que é a felicidade, que é a busca da felicidade. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Isso é da lei. Agora, como é que eu vou saber isso? Pelo próprio tipo de escolha que nós fazemos. Nenhum de nós faz escolhas que sejam contra os nossos interesses. Nenhum de nós faz escolhas autodestrutivas. Mesmo as pessoas que aparentemente estão fazendo escolhas autodestrutivas, elas estão, naquele momento, escolhendo a melhor escolha que elas podiam fazer. Vamos levar o caso mais extremo, que é o suicida. Ele faz aquela escolha porque a sua vida está tão ruim que fugir da vida, para ele, é o maior valor. É a busca de fugir daquele sofrimento. É bem verdade que ele não encontra esse resultado. E daí sofre mais ainda. Então nós fazemos escolhas baseadas no valor maior, que é a nossa felicidade. E como a escolha às vezes não dá certo, não resulta na felicidade, alguma coisa do nosso modelo comportamental deve estar errado. Se nós somos criados para sermos felizes, se o móvel das nossas ações é a busca da felicidade, alguma coisa no nosso modelo comportamental deve estar errado. E essa é a proposta do Cristo. Olha, é preciso fazer um ajuste. É preciso fazer um ajuste aonde? Ele faz uma proposta de revisão de valores e cria uma complicação que não tem mais tamanho na cabeça de todo mundo. E foi isso que determinou, provavelmente, a necessidade de calar esse ar. Porque ele subverte os valores. Jesus era altamente subversivo. Ele vai de encontro até aos 10 mandamentos. A 2 mandamentos ele bate de frente com eles. Isso deixava as pessoas enlouquecidas. Os sacerdotes, os dominadores, estavam endoidados. Doidos. Alguém se lembra do primeiro mandamento, dos 10 mandamentos? Não é não. Não é beijo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da servidão do Egito. Esse é o primeiro
fareis nenhuma estátua, imagem, a minha semelhança. Esse é o primeiro mandamento. Olha, vai para o inferno. Tem que cumprir os mandamentos. Não sabe o primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da servidão do Egito. Isso é um Deus exclusivo de um povo. Não é? Absolutamente exclusivo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da servidão do Egito. Qual foi o povo que foi tirado da servidão do Egito? O povo judaico. E Jesus pega esse Deus exclusivo do povo judaico e transforma no Pai, Deus universal, um Deus de todos, judeu e gentios. Isso enfurecia o sacerdote. Já não tinha mais um Deus exclusivo, a arca, os 10 mandamentos que ia na frente dos exércitos. O Deus de Israel. Ele acaba com o Deus de Israel, transforma esse Deus de Israel um Deus Pai de todo. E o terceiro mandamento? Se não lembra do primeiro, mas presta atenção. Ele vai e bate de pé. Por que Jesus bate? Eu vou contar já para o terceiro mandamento, vou deixar na curiosidade. Jesus tinha a semana inteira para trabalhar e ele escolhia o sábado. Ele era implicante, ele era o criador de caso, ele tinha da matéria. Porque era no sábado que ele resolvia curar. Por quê? Porque o sábado era o dia santificado do povo de Deus. Terceiro mandamento: guardai o dia de sábado. Lembrai-vos de guardar o dia de sábado. E ele resolvia trabalhar. Que dia? Sábado. E os caras ficavam enfurecidos. Você, por que você não trabalha outro dia? Por que você não cura outro dia? E ele virava e dizia: mas vem cá, se o teu asno, se o teu carneiro, se o teu boi cair um valão no sábado, você não vai lá e tira? Por que eu não posso curar um sofredor do dia de sábado? E isso deixava as pessoas se arrumando. E ele dizia: o sábado foi feito para o homem, não pode para o sábado. E haja argumento do homem. Quando os apóstolos também não entendiam bem Jesus. Só bem depois é que eles foi cair uma ficha. Porque enquanto eles estavam com Jesus, eles imaginavam que Jesus falava sempre de um reino, o reino dos céus, o reino do meu pai, a casa de meu pai. Ele sempre falava de um reino. E os apóstolos entendiam que, bom, esse cara vai botar um reino aqui. Já que ele vai botar o reino aqui, o rei dele, como negar que o posto de rei já está resolvido. Mas tem todo um ministério, tem toda uma série de cargos que podem ser preenchidos. Certamente o rei precisa do primeiro. E lá vinha eles discutindo uma vez, sem Jesus por perto, quem seria o maior no reino do céu. Essa foi uma discussão dos apóstolos de Deus. E viu lá no tititi, uma confusão lá entre eles. Certamente cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Quando Jesus, de repente, ao chegarem à casa, encontra com Jesus e Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando aí no caminho? E foi um mal-estar, porque eles não queriam entregar o ouro a bandido. Mas Jesus, que conhecia o pensamento deles, disse o seguinte: vocês estão muito enganados. Porque aqui na terra, poderoso, maior, são os caras que têm serra, são as pessoas que têm terra, são as pessoas que têm dinheiro, que têm poder. Porém, no reino de meu pai, quem quiser ser o maior, seja o servidor. Isso é inverte a pirâmide. Ele modifica a lei, o Código Penal. Ouviste o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: olho por olho, dente por dente, já era um avanço da legislação. Já era uma grande conquista dos legisladores. Por quê? Porque até um tempo atrás era chamado Código Italiano. E já disse, não faz muito tempo, um filósofo, que se nós formos aplicar o olho por olho, dente por dente, isso vai ser um planeta de cegos desdentados. Mas naquele tempo era um progresso. Por quê? Porque os soberanos,
Os poderosos tinham muito poder sobre o povo, inclusive muitos escravos. E os castigos eram desproporcionais às faltas. Inclusive existem países aqui do Oriente que são castigos absolutamente desproporcionais às faltas. Às vezes, por um pequeno furto, o sujeito era condenado a chibatadas, até mesmo a morte ou a mutilação, por não cumprimentar o soberano lá, de acordo com o cerimonial. O sujeito podia ser até morto, porque ia pela vontade do dono do poder. E o olho por olho, dente por dente, estava atrelando o castigo à falta. A intensidade do castigo seria igual à intensidade da falta. Isso já era um progresso. Até hoje a gente tem isso na mente. Merece. Ele não fez com o outro? Merece. Mais ou menos não é assim que a gente tem um código. Quando vê esses crimes bem bárbaros, que vêm, ou muito bárbaros, que vêm no noticiário, quantas vezes você ouve nas conversas, até mesmo às vezes nos nossos pensamentos, não, merece. Fez, tem que pagar. E Jesus fala de forma diferente. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: amai os inimigos, perdoai. Até hoje isso é complicado. Ainda é extremamente complicado. Perdão das ofensas é algo extremamente complicado. Perdoar é uma proposta de Jesus, é uma proposta de um bom moço. Ele coloca a felicidade em outros patamares. Lembra da abertura do Sermão da Montanha? Ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados quer dizer felizes. E aí ele abre o Sermão da Montanha dizendo: felizes são aqueles que possuem uma cobertura na beira sul. Uma BMW paga na garagem. Tem que ter paga. Se tiver paga, uma BMW paga na garagem. Que tem um salário multimilionário. Não é assim que ele abre o Sermão da Montanha. Felizes aqueles que são famosos, que aparecem na Globo, nem que seja no Big Brother para pagar mil, alguma coisa do gênero. Ele não fala isso. Mas esse é o valor nosso. Felizes são aqueles que podem fazer as compras que bem entender, tem cartão de crédito limitado. Fala. Ele fala que felizes são os mansos, felizes são os pacíficos, felizes são aqueles que sofrem pela justiça, felizes são os misericordiosos. Mas tem um valor bem diferente daquilo que nós entendemos, as necessidades de nossa vida. O moço rico, não sei se vocês se lembram do moço rico, que foi conversar com Jesus sobre o que ele precisava para ser feliz. Aí Jesus vira para ele e diz: mas você segue a lei. Aí ele fala: mas eu falei, eu já sigo, desde pequenininho. Já sigo, dou o dízimo, faço tudo que a lei manda. Está resolvido, meu filho. Mas aí o garoto vira para ele e diz: mas senhor, falta alguma coisa? Você veja, um homem que tinha dinheiro, muito dinheiro, juventude, que era um moço rico, juventude, que também para nós muitas vezes é um valor, e jovem com dinheiro não precisa ser nem bonito, a necessidade, se é jovem tem dinheiro, beleza, já está implícito, né? Dá-se um jeito, veja esse jogador de futebol, olha para aquelas caras, mas tem dinheiro, até que ele é jeitoso. Queria ver se jogasse como reserva do Madureira, se tinha tanta gente em volta. Mas jogando no Milan, qualquer um é bonito. O salário que ganha no Milan. Então, já era jovem e já era rico. Nem fala de belo. E ele tinha um vazio. Porque se ele não tivesse um vazio interior, ele não ia buscar Jesus. Ele já estava resolvido, ele cumpria a lei, ele era até uma pessoa boa dentro dos padrões. E ele vai procurar Jesus. Porque ele tinha um vazio. Certamente. E aí Jesus vira para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aí ele virou para Jesus: não, só pegou pensado. Isso não. Qualquer coisa, isso eu não faço. E foi embora. E aí Jesus olha os que estavam em volta disso. Está vendo? Difícil mesmo estar bem.
Mais fácil o cabelo passar pelo buraco de uma coisa, que é uma figura de imagem, do que o rico para o reino dos céus. Porque Jesus fala de valores diferentes. E isso era muito complicado. Agora, para mudar um valor, tem que haver uma razão, tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo. Mudar um valor é uma ação, concorda? Eu tenho que fazer uma ação. Eu já tenho esse valor. Eu estipulei que esse valor é o importante para mim. Eu tenho que modificar o motivo para uma nova ação. Ou seja, tem que haver uma motivação. Palavra motivação. Motivação quer dizer o motivo para uma ação. Tem que haver uma motivação, tem que haver um porquê. Olha, por que eu vou mudar o valor? Isso Jesus deixou de forma vaga. Foi exatamente aquilo que ele deixou de forma vaga. A motivação. Porque ele fazia uma promessa. Uma promessa, e qual era a promessa de Jesus? O reino dos céus. Essa era a promessa dele. Foi uma promessa. Aquele que fizer o reino de meu Pai, o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? Até hoje, para nós, determinadas correntes religiosas, é algo extremamente vago. O reino dos céus é algo vago. Ah, o local vai ser feliz. Você vai ser feliz como? Todas as religiões, desde lá dos primórdios, os nossos mais antepassados, mais antigos antepassados, desde que o homem começou a enterrar seus mortos, isso tem muito tempo atrás, perto de 200 mil anos, se percebe, os antropólogos percebem, que havia um acreditar na continuidade da existência, na sobrevivência de algo, chame-se lá o que for. O homem é o único animal que enterra os seus mortos. Nenhum outro animal enterra os seus. Eles ficam para ser decompostos pelo ciclo da natureza, retornar ao ciclo. O homem é o único animal que enterra. E em determinadas culturas também muito antigas, não só enterravam, o que demonstra respeito por aquele corpo, como também colocavam juntos os seus pertences. Se eram caçadores, as suas armas, ou guerreiros, os seus pertences. E isso demonstra uma preocupação com que aquela pessoa vai fazer na continuidade da sua vida. Ou seja, acreditava-se na continuidade da existência e que aquela alma, aquele espírito, aquilo que sobrou daquele ser vivo que não estava mais vivo, que o homem também é o único animal que tem consciência da morte, nenhum outro animal tem essa consciência. A gente não tem muitas vezes a consciência da imortalidade, mas a gente tem a consciência da morte. Que aquele ser vivo, que aquilo que sobrou daquele ser vivo, iria continuar a sua existência numa outra dimensão. E começou a se atrelar, então, causa e consequência. Ou seja, se ele era um homem bom, ele não poderia ir para a mesma dimensão dos homens maus. Ele deveria ir para um lugar diferente. Ele deveria ter uma recompensa, porque os deuses... E quem eram os deuses? Os deuses eram as forças que governavam os fenômenos dos quais o homem era dependente e do qual não tinha nenhum governo. Tinha o Deus do Sol, a deusa da Lua, o Deus do trovão, o Deus da tempestade, o Deus dos ventos, o Deus das enchentes, o Deus das colheitas, os deuses das cheias dos rios que vinham e levavam para as planícies o alimento para depois para a agricultura. Todas essas potências que governavam na mente daqueles homens primitivos eram potências que deveriam ser agradadas, que deveriam ser cultuadas, para que aqueles benefícios que eram necessários para a sobrevivência pudessem ser conseguidos. Então, aqueles que agradavam essas potências que eram bons, eles provavelmente iriam para uma moradia, conviver com essas potências. Aqueles que não eram tão bons assim, iriam para um outro lugar, e aí o céu e o inferno, para cima e para baixo. E por que para baixo? Porque o fogo é a dor, a queimadura é a maior dor que uma pessoa pode sentir. E o homem sempre soube que o interior da terra era quente, basta ver os vulcões.
Agora, o maior sofrimento era ir para o fogo. E a maior benesse, podia ter, a maior felicidade, era ir para o céu. Mas que ia fazer o quê? O que tinha lá? Como é que continuava? Como é que essa individualidade sobrevivia? E cada religião, ou cada forma de pensar, criou um céu ou um inferno diferente. E aí o céu do católico. O céu do católico é um local onde não se faz nada. Descanso eterno. Deitado numa lua e ouvindo liras dos anjos. E quem não gosta de liras? Tá bom. Que lira lembra a harpa. Eu tenho trauma. Eu sou traumatizado com harpa. Porque meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha um disco que ele ouvia permanentemente, chamado Luiz Bourdon e a sua harpa paraguaia. Não sei se vocês conhecem. E no Natal, Luiz Bourdon e a sua harpa paraguaia com músicas natalinas. Agora, você ser criado ao som de Lago de Pacaraí, isso marca. Isso traz uma marca. Agora, você já imaginou se eu for para o céu e encontrar o Luiz Bourdon tocando lá, Lago de Pacaraí? Desisto, eu quero que não. Porque no inferno deve ter uma guitarra, um Jimi Hendrix, uma coisa mais pesada, mais gostosa de ouvir. O céu do católico é vazio. E o inferno é entupido. Porque são 10 mandamentos. Vocês não lembram nem do primeiro. São 10 mandamentos, mais 7 pecados capitais. Para ir para o céu, para cumprir. 7 pecados capitais. Tem lá, inveja. A gente é tão invejoso que a gente inventou um tal de inveja branca. Já tem inveja branca, que é uma ativação. Isso é preconceito. Se tem inveja branca, ele tem inveja preta. Isso é preconceito. Politicamente incorreto. Inveja é difícil controlar. Se você estiver preso aqui na Taquara, num ônibus quente, daqueles ônibus bem cheios, no centro da cidade, tudo engarrafado, aquele sol do Rio de Janeiro, 40 graus, você em pé ali, quase com o focinho na janela, de tão cheio que está o ônibus, e passa aquele carrão com ar refrigerado, que era sozinho ali. Você olha e diz, ah, meu irmão, vai com Deus te abençoe. Duvido. Aquele olhar é inveja. Inferno, cara. A gula. Um bombom. Sabe aquele sonho de valsa? Ou então aquela torta de Floresta Negra, quando você olha para ela, geladinho. Você come, está indo para o inferno. Cada garfada é um degrau do inferno. Gente, vocês estão rindo do quê? Sabe do quê? Dos nossos valores. Eu costumo dizer que eu adoro quando eu consigo fazer isso. Nossa, você é engraçado. Se for perguntar para minha mulher se é engraçado, esse cara não é isso. Porque a gente está rindo dos valores que estão norteando as nossas condutas até hoje. Nós viemos acreditando nisso há muito tempo. E viemos agindo dessa forma há muito tempo. Há muito tempo. A proposta do Cristo é exatamente reformular isso. E se a gente começa a rir dos nossos valores, nós nos abrimos para o novo. Enquanto a gente se levar a sério, nós não nos abrimos para o novo. Enquanto nós levarmos esses valores a sério, nós não vamos conseguir ter a virtude. A motivação do Senhor Jesus era para o reino dos céus. E nós criamos um reino dos céus com uns valores muito estranhos. E se nós formos lá para os muçulmanos, que ele não nos ouça, se essa internet não vai lá para a Arábia, está bloqueado, aliás, não ouve. Porque senão depois eu fico com problema. Se sair a conversa, eu fico embora. Mas não é. Qual é o céu do muçulmano? Que até se explodem, homens bombas aí se explodem e fazem essas catástrofes horrorosas. O que é? O local onde ele vai encontrar 70 virgens. 72. Mentira, são 72. Agora, você já imaginou um local com 72 mulheres no ouvido do camarada falando o dia inteiro? Para que não me chame de machista, imagine as senhoras, os sobrinhos, um local com 72 rapazes
deixando toalha molhada em cima da cama, cama de rosa, aquelas porcarias que o homem faz. Isso pode se chamar de céu? Vale a pena ir para um lugar desse? E na Terra, nós sabemos o que é felicidade no sentido de prazer. Aquilo que nos dá prazer, se nós associarmos prazer à felicidade, nós sabemos muito bem o que é isso. A gente sabe muito bem o que é o conforto de uma casa muito confortável, de uma piscina, de um carrão, de poder fazer uma viagem, sem estar preocupado com gastos, de poder comprar a roupa que quiser, de ter um cartão de crédito. Nós sabemos muito bem o que é isso. E por saber muito bem o que é isso, damos muito valor a isso, porque isso traz conforto, isso traz facilidade. E nada contra, desde que não traga nenhum prejuízo a terceiro. Ninguém fala na doutrina espírita que nós devemos abrir mão disso, de um prazer de viver com conforto. A busca do bem-estar é natural do ser humano, que é o movimentador das nossas ações, é aquilo que nos dá motivo para nós agirmos e nós evoluirmos. E se nós conquistarmos isso com honestidade, nada contra. Mas o tal reino dos céus continua amado. Então, o que Jesus não disse? O que ele não disse é o que acontece depois. O que acontece na continuidade da existência, que é o que a doutrina espírita diz. E por isso a doutrina espírita se auto-intitula o Consolador Prometido. Por que ela é o Consolador Prometido? Porque ela não acrescenta nenhuma vírgula à moral do Cristo, como diz Kardec lá no início da Gênesis. A moral do Cristo, a doutrina espírita não coloca uma vírgula a mais. Admite a moral do Cristo como perfeita. O que a doutrina espírita traz é informações consistentes sobre a continuidade da existência, da imortalidade. E é isso que a doutrina espírita, por isso ela é o Consolador Prometido, porque isso Jesus não podia dizer no tempo que estava conosco encarnado, porque nós não tínhamos capacidade de compreensão dessa continuidade. Até hoje é difícil. Até hoje, agora, vamos começar aqui, filme, agora, nesse século agora, 21, 2010, é que começa a fazer algum sentido para algumas pessoas estarem abertas para o que é isso da continuidade da existência. Aí vem nosso lar, aí vem toda uma literatura espírita dando informações consistentes. E o que a doutrina faz? Porque ele é o Consolador Prometido. Porque ela diz uma coisa muito simples, também altamente subversiva, tão subversiva quanto a proposta do Cristo. O que a doutrina espírita nos diz? Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Isto é uma subversão de valores. Porque se eu fosse daqui, o que está comigo é meu. E o que está comigo é meu, e eu faço o que eu bem entendo. O que está comigo é meu. Quando eu não sou daqui, eu apenas estou aqui, aquilo que está comigo não é mais meu. Pertence a outra pessoa. Eu apenas sou um gestor. Então a doutrina espírita muda de posse para gestão. Como se fosse o presidente de uma empresa, seja lá qual for a grande empresa que for. Ele não é o dono da empresa. Ele é apenas um empregado contratado para gerir aquela empresa. E deve satisfação ao conselho de acionistas, ao conselho administrativo. E se não gerir de acordo, rua. Jesus falou isso. Meio lá nas entrelinhas, deixou a pista bem segura quando ele narra a parábola dos talentos. Ele fala, o senhor, muito rico, ia viajar. Chamou 3 servos e para uma lhe deu 5 talentos. Parece que 5 talentos é pouca coisa, mas não é não. Um talento equivalia a 25 quilos de ouro. 25 quilos de ouro, em algumas outras enciclopédias de prata, seja de ouro ou de prata, é muito dinheiro. Eu tenho um amigo que é muito rico, que comercializa por mês em torno de 10 quilos de ouro. E ele é muito rico. Só comercializa 10. Deixou com um cara lá 125 quilos de ouro. 5 talentos equivalia a 125 quilos de ouro. Deixou com outro 2 talentos.
deixou para o outro um camelo e foi embora. Foi cuidar da vida. Quando esse senhor volta, o que acontece? Ele chama os dois servos e pede conta. O que você fez com os 5 talentos que eu deixei por ti? O que o servo fala? Olha, eu fiz assim um investimentozinho aqui, comprei uma vaquinha ali, uma fazendinha ali, comprei um negócio aqui e multipliquei teu dinheiro. Está aqui teus 5, o mais 5 que eu consegui ganhar. O que o senhor fala? Bom e fiel servo. Entra na posse da graça de Deus. Porque quem é fiel no povo será fiel no fim. Isso no meio corporativo, que ele se chama promoção. Um bom gestor, ele é promovido. É uma vaga de superintendente. Então, você acaba de conquistar com a sua gestão uma vaga de superintendente. E aí chama o cara que veio com 2, tem a 2, e você? Ah, bom, o senhor deixou só 2. Mas de qualquer maneira eu joguei aqui, botei um dinheiro lá, e teus 2 e mais 2. Certo. Entra na graça do teu Senhor. Acabou de vagar uma vaga de gerente. Você está promovido para gerente. E lá vai o cara para gerente. Quem é fiel no pouco, você está fiel no pouco. E aí chama aquele cara que tinha deixado 1. E aí o que o rapaz fala? Eu sei que o senhor é bravo, enjoado. Quero crer contigo. Está aqui o teu talento. Eu enterrei, está aqui de volta. E o que o senhor diz? Ah, peraí. No mínimo você tinha que ter posto isso no banco para me render algum tipo de juros. Você é um péssimo administrador. Se você pensa que tem, você não tem. No meio corporativo, o que é isso? Porque é gestão. Então, quando nós não temos mais a posse, porque nós não somos daqui, a nossa realidade é a realidade espiritual, nossa vida é a espiritual. Isso aqui é um corpo temporariamente conosco, nem nos pertence, é uma veste com durabilidade limitada, como se fosse uma roupa. Quando um astronauta vai lá para o fundo, um mergulhador vai para o fundo do mar, ele veste uma roupa apropriada para aquele meio. Leva lá um equipamento de respiração, mas por um tempo. Ele não pode ficar o resto da vida dele lá. Aquela roupa não segura esse tempo todo. Tem uma hora que a roupa não dá mais. Ou o próprio equipamento fica vazio de ar. Ele tem que voltar para o seu meio correto, que é a Terra. O astronauta é a mesma coisa. Pode ficar meses lá na estação, usando uma roupa e equipamentos de proteção. Mas ele não é de lá. Mais cedo ou mais tarde ele tem que voltar. Chama-se isso, sair daqui e voltar para a erradicidade, desencarnar. Mais cedo ou mais tarde, esta roupa não serve mais para ficar aqui. Nosso tempo aqui é limitado. Seja lá qual for o limite dele, ele é limitado. Sendo limitado, nem este corpo me pertence, até mesmo dele eu tenho que prestar conta. O que eu fiz com uma vestimenta que não é minha. Como se eu tivesse pego uma roupa emprestada no armário de alguém. Depois fosse devolver. Você imaginou que vergonha devolver aquela roupa toda arrebentada e dizer, cuidei da sua roupa. Ou um carro que a gente pegasse emprestado de um amigo, devolver cheio de lama, um para-choque amassado, todo arrebentado. Gestão. Isso muda. E isso é o motivador do espírito para uma revisão de valor. Porque quem é dono, age do jeito que bem tem. Mas quem não é dono e tem que prestar contas, tem que agir de forma diferente, de acordo com a norma da empresa, ou seja, de acordo com a lei de Deus, que nós quisermos chamar. Código de fortuna daquela empresa, que é a lei de Deus, ou a lei natural. E o homem só é infeliz e se afasta da lei de Deus. Esse é o postulado da doutrina. Para a gente encerrar, quero contar para vocês uma história que eu vi. A história é real. Colhi essa história já tem bastante tempo. Foi no tempo do governo Fernando Collor, o presidente Fernando Collor foi eleito, em que ele abriu o Brasil aos produtos externos, abriu as exportações.
as importações. Nós demos até um grande avanço nessa área, porque nossa tecnologia aqui era muito, o Brasil era muito fechado para essas tecnologias novas. E nessa época, muitos empresários aqui do Brasil foram buscar parcerias com seus colegas em outros países. Então foram feitas muitas feiras. E essa notícia saiu do Informe Econômico do Jornal do Brasil daquela época. O empresário brasileiro, paulista, o colunista não citou o nome, na mesma que citasse, não ia falar, mas ele não citou. Ele falou de um empresário paulista que foi a uma feira no exterior e lá ele teve contato com um empresário japonês do seu mesmo ramo, e se entenderam muito bem, ficaram muito amigos. E então combinaram uma visita do japonês aqui no Brasil, nas suas empresas. Marcada a visita, o empresário foi recebido, era riquíssimo, levou o cara a passar um fim de semana na casa dele em Guarujá, uma mansão imensa em Guarujá. Passaram a semana inteira na fábrica, conversando, discutindo em reuniões. No outro fim de semana, levou para o seu Aras, lá no interior de São Paulo, um Aras riquíssimo, um cavalo cobiçando, coisa deslumbrante. E o empresário é agoniado, porque ele queria fazer uma parceria com aquele japonês de tecnologia. E aí ele então dá um checkmate do empresário japonês. E aí, como nós vamos fechar negócio? Quando é que a gente vai fechar negócio? Aí o japonês virou para ele, vai ser muito difícil. Nós pensamos de forma de não temos sintonia. Mas vem cá, como não temos sintonia? Nós não estamos no mesmo ramo? Nós não temos o mesmo tipo de negócio, mas nós pensamos de forma diferente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver os seus funcionários comem de marmita, chegam mortos de cansado, viagem de trem, ônibus, chegam aqui cansados, totalmente desmotivados. Vem um pouco, sobrevive bem. Formação, seu apartamento, seu rádio, todo mundo, os seus funcionários, vivem muito mal. Na minha fábrica, todos os meus funcionários têm casa, e casa própria. Eu, de mim mesmo, eu só tenho um apartamento onde eu vivo com a minha família. Tudo que eu ganho, eu invisto na minha fábrica em tecnologia. A sua fábrica é completamente obsoleta. Eu não investo nada na sua fábrica. Eu invisto tudo na minha fábrica. Nós pensamos de forma diferente, mas não podemos fazer nada. Olha que coisa curiosa. Duas formas, dois valores. O valor do desfrute, que é o valor da posse, que muitas vezes é o que nós nos equivocamos, e o valor da administração, que é o valor da gestão. Os bens materiais que estão à nossa disposição precisam circular. Porque quando não circulam, vai fazer falta de lugar. Nós temos noção que nós vivemos num mundo, só para botar, para fechar mesmo, que aproximadamente 25% das pessoas que habitam este planeta vivem com menos de $1 por dia. Nós sabemos disso. Sabe por dólar? Não chega a R$2. Nós temos noção que aproximadamente 47% das pessoas que vivem nesse planeta vivem com menos de $2 por dia. Metade da população do planeta, 6 bilhões e burdoada, quase 7 bilhões de pessoas, metade tem que sobreviver. Casa, comida, educação, vestuário e lazer. 5 necessidades básicas. R$4 por dia. Que 20% das
As pessoas desse planeta consomem 80% do que o planeta produz. 20% consome 80%. O que sobra 80% de pessoas, o resto são 20%. Nós vivemos num planeta com um problema seríssimo. Qual, já disse Mahatma Gandhi, que nem ecologista era, ele dizia que o planeta é mais do que suficiente, o planeta produz mais do que o suficiente para atender às nossas necessidades, mas não à nossa ganância. E nós espíritos, principalmente agora, nesse momento em que a doutrina espírita está sendo colocada no outdoor, está sendo exposta. Nós temos uma responsabilidade grande. Ser espírita não é acreditar. Ser espírita é uma forma de conduta. É uma forma de ser e de agir. E que as pessoas cobram. Mas você que é espírita já faz isso? Já perceberam o que acontece com a gente? O católico, o protestante, ninguém fala nada. O judeu, ninguém fala nada. O espírita fala. Você diz que é espírita, aí você fala um palavrão, mas espírita fala palavrão? Bom, de vez em quando. Passa. Olha como as pessoas cobram. Fechando de vez. Juro que essa é a última fechada. Eu li hoje. Eu não podia deixar passar essa observação. Num blog, lá no Globo. Olha como as pessoas cobram. Uma pessoa foi fazer um curso de meditação com um camarada que veio da Índia. E um curso de yoga e meditação. E fez o curso, e dentro desse curso, esse homem que falava muito bem, e que era muito envolvente, falava da necessidade do budismo, do desprendimento, do abrir mão do desejo, que é a filosofia hindu. O desejo, a posse, deve ser trabalhado, são causadores das maiores complicações, porque acabam atiçando. Então o homem falou daquilo de uma forma tão bonita, e aquela pessoa ficou tão abismada, e trouxe fotografias lindíssimas. E aí a pessoa, terminada a palestra, foi falar com aquele senhor, tão macia a voz, tão delicado, tão bonitas aquelas palavras. Ele falou, até elogiou as fotografias, mas fotografias lindas do senhor trouxe. Aí ele falou, foi uma máquina que eu comprei, foi uns $15 mil. Ele fala de despedimento. E compra uma máquina de $15 mil. A postura é diferente, porque as pessoas cobram isso. As pessoas percebem isso. O discurso de Jesus teve impacto, não porque ele disse, mas porque ele fez. Aquilo que ele disse. Ele vivenciou exatamente aquilo que ele disse. E aí dá um impacto. Não é o que nós falamos, é o que nós fazemos que pode impactar. Não é o outro, é a nossa vida. E falar é muito fácil. Não é tão fácil, não vem pra cá para ver. Não é fácil. Mas, tudo bem. Falar, dar o exemplo, dar o testemunho, não é mais na cruz, não é mais na fogueira. É no cotidiano, é ali com o outro, com aquele que espezinha a gente, com aquele marido ou aquele filho difícil. É ali que o Espírito mostra se ele é um bom gestor. E que Jesus possa nos abençoar as nossas necessidades de aprimoramento de gestor. Muito obrigado. Meus amigos.